Olá, vamos para a última parte aqui dessa apostila de expressões algébricas e para multiplicação. A gente vai ver, vamos dividir aqui 3 casos de multiplicação. O primeiro vai tratar de monômio por monômio. Então vamos ver primeiro o que é monômio. Numa expressão algébrica, quer dizer, contas entre números e variáveis, essas letras, você pode ter mais de um termo. O que são os termos? É o sinal positivo e negativo que define o termo. Então, se você tiver um sinal só, negativo, ou um sinal positivo, ou não ter, né, quando não tem sinal é positivo, você tem um termo só. Então, isso aqui é um termo algébrico. Se eu pegar um termo algébrico e multiplicar por um termo algébrico, eu estou fazendo uma multiplicação de monômio por monômio. Um termo é o que a gente chama de monômio. Mas é importante a gente aprender aqui como é que faz essa conta, que elas aparecem nos anos seguintes, no ano, ensino médio. Então tem que saber fazer isso aqui. É meio enjoadinho, mas vamos lá. Se eu tenho 3x e vou multiplicar por 2x, a primeira conta que eu tenho que fazer é multiplicar os números da frente, os coeficientes. Então eu vou fazer 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. Então o número da frente é só fazer a conta que está mandando. Observe que já foi assim na redução de termos semelhantes. Na hora de somar, eu somava os números da frente, subtraía os números da frente. Agora, na hora de multiplicar os termos algébricos, eu vou multiplicar os números da frente. Então, 3 vezes 2, 6. O que muda são os expoentes. O que eu faço com o expoente? Quando não tem nada escrito aqui no expoente, é 1. A matemática, em especial a álgebra, isso que a gente está estudando, é cheia desses detalhes, dessas combinações para escrever menos. Então, aqui em cima é onde fica o expoente. Se não tem nada escrito, é 1. Na multiplicação, a gente soma os expoentes das variáveis, né, de mesma variável. Então, se eu tenho x aqui, e está multiplicando, eu vou somar 1 mais 1, 2. Então, 3x vezes 2x dá 6x2. Multiplica o número na frente, 3 vezes 2, 6, e soma os expoentes de mesma variável. Então, os dois têm x, 1 mais 1, que são os expoentes que eu tenho, dá 2. Ok? Vamos para o exemplo B aqui. Observa que esse 3 não tem variável. Ele está multiplicando o 2x. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. E aqui, como não tem com quem somar expoente com x, eu vou repetir o x. Então, aquela velha história, não tem o que fazer, repete. Então, como o x não tem com quem somar expoente com quem está multiplicando com ele, eu vou lá apenas e repito. Na letra C aqui, ó, ax vezes menos x. Aqui tem o sinal negativo, eu tenho que tomar cuidado com ele. Quando não tem sinal, é positivo. Então, é mais vezes menos, né? Vou juntar um mais com menos na multiplicação. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado é negativo. Então, mais com menos dá menos. Isso você deve ter visto lá no 7º ano. Então, sinais diferentes na multiplicação dá menos. Se você não aprendeu isso, depois eu vou fazer um resuminho e postar lá no Face, né? Revisando lá o 7º ano. Sinais diferentes dá menos, então mais com menos deu menos aqui. Não tem nada escrito aqui na frente, é 1. Não tem nada escrito aqui na frente, o coeficiente é 1. Então vai ficar 1 vezes 1 dá 1, que como a gente já viu, não escreve o coeficiente 1. Então aqui fica vazio mesmo. O A não tem que somar o expoente aqui, né? Aqui tem A, aqui não tem A, então vou repetir esse A. O x vai somar expoente com x, quando tem a mesma variável, eu somo os expoentes, não tem nada escrito é 1, não tem nada escrito é 1, 1 mais 1, 2. Então, de novo, mais com menos deu menos, o A não tem com quem somar expoente aqui, repetiu, e o x vezes x dá x2, porque soma expoente, 1 mais 1, 2. Tem os exercícios aqui, e depois a gente passa para o segundo caso, né? Vamos fazer os exercícios para fixar. Aqui na realidade é múltipla escolha, é só você marcar. A resposta aqui é uma dessas alternativas daqui. O segundo caso vai pegar mais de um termo aqui.
eu vou fixar, vou usar sempre 2, que é o que a gente chama de binômio. Como assim 2 termos? Toda vez que tem um sinal positivo ou negativo, terminou um termo, vai começar o outro. Então aqui eu tenho x é um termo, mais 1 é outro termo. Então são 2 termos, é um binômio. x2 mais, opa, acabou o termo. Mais a, aí outro termo. Menos 3x, opa, apareceu um sinal de menos aqui, acabou o termo. Vai começar outro, menos 2, outro termo. 2 termos então. Esse segundo caso, a gente vai pegar um termo só e multiplicar por 2 termos. Como é que faz isso? Eu vou multiplicar esse termo por cada um que está lá dentro. Então é a mesma coisa do outro caso, só que você vai fazer 2 vezes. Você vai fazer x vezes x, que vai dar x2. Porque a mesma coisa de antes. Não tem nada escrito na frente, coeficiente é 1. 1 vezes 1 dá 1. Soma o expoente. 1 mais 1, 2. Então, de tanto você fazer x vezes x, dá até para decorar. X vezes x dá x ao quadrado, dá x2. X vezes x, x2. Multipliquei o x pelo primeiro. Agora eu vou multiplicar pelo segundo. X vezes mais 2. Mais com mais dá mais. O 1 multiplica pelo 2 dá 2, que 1. Não tem nada escrito na frente, coeficiente é 1. E o x agora não tem com quem somar expoente aqui com 2. Então ele vai repetir. Então x vezes mais 2 dá 2x. Aí é só juntar. De certa maneira, sim. Na letra B, 3 vezes x, 3x. Por quê? 3 vezes 1, que está na frente, que não escreve, dá 3. O x não tem com quem somar expoente, repetiu. E o 3 vai multiplicar o menos 1. Então, multipliquei o 3 pelo primeiro, que era o x, deu 3x. Vou multiplicar o 3 pelo segundo, que é menos 1. 3 vezes 1 dá 3. E mais com menos dá menos. Então, 3x menos 3. Na letra C, eu aumento um pouquinho aqui, né? Essa matéria é um pouquinho mais complicada. Quem não conseguir entender tudo também não é bicho de 7 cabeças. Quando chegar as aulas presenciais, a gente dá uma revisão nisso, mas é importante tentar fazer. Então, vai ficar muita coisa quando nós retornarmos. Então, eu tenho aqui AX vezes o X. Vou multiplicar o AX pelo primeiro. O A não tem com quem somar expoente, repete. O X soma expoente com X com X, dá X2. Vou pegar o AX agora e multiplicar pelo segundo, que é o A. Mais com mais dá mais. O A com o A vai dar A ao quadrado. É só somar o expoente, 1 mais 1 vai dar 2. E o X não tem com quem somar expoente, né? Eu só somo expoente quando tem a mesma variável, a mesma letra. Então, o x aqui, ó, quando multiplico por esse segundo termo, não tem x. Aqui, não tem com quem somar expoente, repete o x lá. Novamente, exercícios aqui para fixar essa ideia. E vamos para o último caso, que é quando eu tenho mais de um termo vezes mais de um termo. No caso aqui, eu vou fixar binômio por binômio. Mas isso que eu estou fazendo serviria com qualquer quantidade de termos aqui. Mas isso aqui é o que mais aparece lá no 9º ano e no ensino médio também. Cada termo daqui vai multiplicar cada termo daqui. Então, aumentou mais ainda a conta. Então, vai ficar x vezes x, x2. X vezes 2, estou multiplicando pelo segundo aqui agora. É só juntar. Ó, x com 2 dá 2x. Porque o 1 aqui da frente vezes o 2 dá 2. O x não tem com quem somar expoente. Repete. Esse x já multiplicou cada um que está aqui dentro. Aí eu vou passar para o 1 agora. Esse 1 também vai multiplicar cada um daqui. 1 vezes x dá x. E 1 vezes 2 dá 2. Esse 1 vezes x dá x, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. E o x não tem com quem somar expoente, com esse 1 repete. Mas é intuitivo, né? 1 vezes o x vai dar o x. Aqui tem um detalhe importante. Quando eu chego nessa expressão daqui, ó, que é a resposta, observa que eu tenho um 2x aqui e um x aqui. Esses dois caras a gente aprendeu que a gente pode juntar. Eles são termos semelhantes. Foi a última coisa que a gente viu semana passada. Se eu pegar 2x, eu posso juntar com 1x. Eu vou ficar com quanto? Com 3x.
Então, essa expressão aqui que tem 4 termos, ela é igual a essa expressão que tem 3 termos. Eu repeti o x2, eu repeti o 2 e juntei esse 2x com x. Então, além de você multiplicar, depois de multiplicar, ainda tem que olhar se dá para reduzir termos semelhantes. Normalmente vai dar. Então, eu vou poder juntar dois termos que tem aqui. Por quê? Porque eles têm as mesmas letras com os mesmos expoentes. 2x mais 1x dá 3x. O exemplo B aqui, eu vou pegar cada termo daqui. Eu tenho dois termos. Vou multiplicar por cada termo aqui. Também são 2. Aqui os coeficientes, né? Tudo 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Eu não vou nem me preocupar muito com isso, né? Vou me concentrar mais na questão de somar os expoentes. X vezes x, x2. Que 1 mais 1 dá 2. Esse x vai multiplicar o menos a. Mais com o menos do a vai dar menos, ó. E vai juntar o a com x. Normalmente a gente escreve em ordem alfabética. Em vez de colocar xa, vai colocar ax. Como está multiplicando, não faz diferença nenhuma. A ordem na multiplicação, né? A ordem dos fatores, não altera o produto. Não vai trocar o termo aqui. Acabei com o x. Ele já multiplicou cada um que estava lá dentro. Agora eu vou passar para o a. O a vezes o x, ax de novo. Só que o sinal agora é positivo, porque mais com mais aqui, ó, vai dar mais aqui. Sinais iguais dá mais na multiplicação. E finalmente o a vai multiplicar por menos a. Mais com menos vai dar menos. Aqui está errado, tá? Peço desculpas. Mas depois eu vou troco aqui. Então, na realidade, é menos A2 aqui. Se eu não me engano, na apostila de vocês eu já consertei. Então, A vezes A ao quadrado, menos A2, volto a repetir aqui, está errado. Quando chegou aqui, eu repeti aqui, ó, x2, certo? Porque não tem quem somar. Mas juntei esses dois camaradas aqui, ó. Eu tenho menos AX mais AX. Se eu tenho uma dívida de 1AX, vou juntar com 1AX, isso vai dar zero. Porque se um vai pagar a dívida, não sobra nada. É aquela história lá que a gente viu também semana passada. Eu posso cortar isso, eles vão sumir. Aí sumiu lá. Só repetir o A2, que é negativo. Ó, aqui está certo. Menos A2. Peço desculpas de novo pelo erro aqui. E aí, novamente, tenho alguns exercícios aqui. Aqui é importante observar que nessa sequência, eu fiz uma sequência de exercícios. Esse primeiro aqui, resolva, é só esse caso. No exercício número 2, eu misturo os 3 casos. Então, tem o primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso. Então, tem que prestar atenção, né? É tudo a mesma coisa, né? Vai multiplicar os números da frente, somar os expoentes, mas tem que prestar atenção quando que você tem que distribuir aqui, ó. Fazer a distributividade. Esse de fora sempre multiplica os que estão de dentro. Esse de fora, esse primeiro aqui, que já tem mais de um termo, multiplica cada um de lá. E aí, então, aqui tem que prestar atenção, porque eu misturei os 3 casos. E, finalmente, coloco aqui um misturado, um exercício em que mistura a multiplicação com aquela redução de termos semelhantes. Observa se a letra A tem algum sinal de multiplicação. Lembrando que sinal de multiplicação é o ponto agora para a gente, né? Então, observa que não tem sinal de multiplicação. Então, isso aqui não é para multiplicar. É para fazer o quê? É para somar ou subtrair o que puder. Então, eu posso juntar esse x com esse 3x. Eu posso juntar esse 2 com esse menos 4. É a aula passada. É importante porque quando aparecer, isso para a gente aplicar, vai aparecer tudo misturado mesmo. Então, esse exercício aqui é importante para você aprender a reconhecer quando que tem que somar e subtrair e quando que você tem que multiplicar. Bem, por hoje é só. Na próxima aula a gente já está com a próxima apostila, que deve ser de equações. Um abraço.